Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro e deixá-la aberta. Deixar sua Bíbliazinha aberta em 1 Pedro, porque hoje nós vamos conversar sobre o tema vivendo. Só isso, vivendo. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque a gente está numa época em que me parece que a gente está com um pouco de dúvida sobre o que é viver. É muito normal a gente, no convívio com amigos não crentes, a gente ouvir, por conta da crença que eles não têm num pós-vida, numa vida eterna, ou talvez por não se interessar muito nesse o que vem depois. Muito comum a gente ouvir dos nossos amigos coisas do tipo: o que importa é ser feliz. A pessoa às vezes está uma dificuldadezinha no casamento, e ali no primeiro esbarrão maior, um amigo logo aconselha: cara, sai fora, vai viver tua vida, o que importa é ser feliz. Vocês já ouviram isso de pessoas? Não é? Outra coisa que é muito normal a gente ouvir, até porque a tendência é que supervalorizem essa vida, porque na verdade é só aquilo que parece existir, é você virar para jovens, falar assim: a gente tem jovens aqui na igreja, pessoas que se casam muito cedo para os padrões. Muito normal você ver jovens falando assim: eu casar agora? Não, eu tenho que aproveitar a vida. E aí até muitas das vezes pais e amigos mais velhos dão esse tipo de conselho: não, cara, você vai se envolver agora? Não, vai aproveitar a tua vida. Você vê religiosos tão apegados a essa vida que passam 90% do tempo nos seus cultos falando de prosperidade, atraindo pessoas para o seu âmbito, prometendo a elas bênçãos, curas, prosperidades, vida boa. Mas por quê? Todas essas pessoas elas estão apegadas ao senso de existência só do agora, sem se lembrar, ou sem perceber, ou sem mesmo querer saber que isso aqui é uma passagem para algo que vem depois. E esse é um outro problema, porque nós vivemos numa sociedade hoje de opostos. Equilíbrio é uma palavra que está caindo em desuso. Porque, na outra ponta, enquanto tem pessoas que só pensam nesta terra, nessa vida, tem outras pessoas que tanto só pensam na vida após esta, que abrem mão dessa. E lidam com momentos dessa vida como se eles nada fossem, porque o que é importante de verdade vem depois da morte. E aí essa vida, para muita gente, perde sentido. As pessoas começam, por conta desse pós-vida, né, do pós-morte, por conta dessa eternidade, da certeza que há uma eternidade, da certeza de estar com Cristo numa eternidade, elas chegam a entender que a pobreza nesta vida é importante porque vai gerar sofrimento. Sofrimentos nessa vida são importantes porque levam ela a algum estado de consciência maior para essa eternidade. E eu acho que isso tudo é muito perigoso. A supervalorização desta vida por um grupo e o total desprezo desta vida por um outro grupo, eu acho que deixa a gente numa situação muito delicada. Porque parece que são dois grupos que ainda não entenderam o real significado de estar aqui. Porque se estar aqui não fosse importante, não faria muito sentido Deus ter gasto tanta energia de ter colocado você aqui. Passando por essa visão rápida entre esses dois grupos, eu queria tentar te propor encontrar um meio termo saudável entre eles. E a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos, antes de entrar no texto bíblico, é que para viver aqui de maneira saudável, a primeira coisa que eu te proponho é sair do automático. Vou te contar um segredo. O teu cérebro
é programado para gastar a menor quantidade de energia possível em cada situação que ele passar. Vou te dar um exemplo, como ele coloca você no automático em quase tudo. Tem alguém aqui na frente que vem orar, e a gente ora, e de repente, no meio da oração, você acabou se distraindo, seu filho puxou você, falou com você, você não ouviu a oração, e no final toda a igreja fala o quê? Amém. E você, sem perceber, fala o quê? Amém. Só que você está falando com a sua autoridade espiritual de um embaixador de Cristo, que esta oração seja desse jeito. E você não ouviu que a pessoa, mas pelo hábito do amém, o amém encerra a oração. Quer ver outro exemplo de praticidade que teu cérebro traz, de automação? Quem dirige aqui? Levanta a mãozinha assim. Melhor, quem veio de carro para a igreja hoje? Levanta a mãozinha. Você reparou que se você já dirige há algum tempo, você nem sabe como chegou aqui? Não é muito louco isso? Você chega aqui na porta sem pensar em nada do que fez até aqui. Você entrou no carro, tem alguém que está começando a dirigir agora? Tem alguém? Ah, beleza. Então pensa se não é assim, Vivi. Vivi nos primeiros dias de direção. Ela vai entrar no carro para vir dali da casa dela até a igreja. Ela senta no carro, ela regula o banco, ela passa o cinto, ela lembra que tem que mexer nos espelhos, antes que eles estejam bons, mas tem que mexer nos espelhos, não é assim? Aí, não, agora eu tenho que baixar o freio de mão, eu tenho que engatar ali, eu tenho que ver se tem algum carro perto. Todo um processo, não é? E para alguns, chega a ser apavorante esse processo. Mas olha que engraçado, daqui a algum tempo, você vai repetindo isso, repetindo, daqui a um ano você chega na igreja sem saber que dirigiu. Quem já parou para ver isso e achou assim, bem estranho? Você já reparou que você faz isso? É teu cérebro. O teu cérebro ele faz conexões para que você seja mais eficiente naquilo que você faz, sem precisar pensar tanto sobre aquilo. Aqueles gols, Arthur, que eu estou fazendo lá, é fruto disso. Piada isso, né, Rafa? Esse negócio dos gols é piada, óbvio, né? Mas, gente, olha só. Isso é muito legal em alguns aspectos. O cérebro da gente faz isso e é muito interessante, mas é muito prejudicial em outros aspectos. Por quê? Porque você passa, muitas das vezes, a não ter consciência de algumas coisas que está fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um péssimo hábito que eu estou me cuidando. Qualquer lugar que eu fique por mais de 1 minuto, eu pego o celular e abro. Tem alguém que tem esse hábito? Sim? Tem alguém? Pode levantar a mão, sem vergonha. Impressionante. Parei para almoçar, eu pego meu celular e abro. Parei para conversar com você. Você virou para falar alguma coisa, eu pego meu celular e abro. E aí eu olhei aquilo e falei assim, caramba, o meu cérebro está treinado para pegar o celular e abrir e olhar a mensagem. Olha que maluquice. E uma outra coisa que o nosso cérebro tem hábito de fazer é se poupar de situações. Uma das coisas que teu cérebro menos gosta é de estresse, porque estresse consome muita energia. Então o que ele faz? Ele pega situações de estresse e tenta te tirar delas. Quem já viu aquele filme Clique? Já viram Clique? Clique é exatamente isso, né? O Adam Sandler, o ator principal, recebe um controle remoto que ele pode avançar a vida dele. Aí toda vez que ele está lá e a esposa dele começa uma DR com ele, ele faz o quê? Dá uma puladinha naquela parte. Aí os filhos dele, ele está cansado, os filhos dele chegam para aquela brincadeira na hora do cansaço, ou é só o meu que quer brincar exatamente na hora que você está cansado? Aí ele vai lá e dá uma avançadinha naquilo. Só que o que acontece? Aquele controle remoto, ele se autoajusta aos interesses daquele que o porta. E o que o controle remoto começa a fazer com o Adam Sandler? Começa a pular automaticamente partes da vida dele. E aí do resto do filme você vê, senão é spoiler, né? Mas é um filme que vale a pena ver, porque ele é muito interessante, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente se ausenta de todos os momentos que não nos interessam. O nosso cérebro aprende a fazer isso e continua fazendo. Por isso que às vezes você senta na frente de pessoas que você ama, em oportunidades incríveis como um almoço de família, e você só está lá com o bumbum na cadeira.
mas a sua mente está fazendo outra coisa. Porque aquele momento talvez não seja produtivo. Talvez você esteja respondendo mensagem, olhando a rede social, falando com uma outra pessoa, planejando outra atividade. Então, o primeiro isso já é quase que um chamado pessoal meu para você, sai do automático. Passe a estar onde você está. Traga a tua consciência para onde você está. Momentos dolorosos vão acontecer na sua vida, sim ou sim? Você tem duas formas de lidar com eles. Você pode deixar o teu cérebro te jogar em fuga e te tirar de lá. Ou você pode trazer a tua consciência para aquele momento, viver aquele momento, reconhecer Deus agindo em você naquele momento tão complicado e sair fortalecido daquela experiência. Você pode pegar para ver um filme com seu filho e ver o filme assim, ai meu Deus, esse filme... Ou você pode abraçar teu filho, botar ele com você, e independente do filme que está passando, você ficar sentindo ele um pouquinho ali e pensando, meu Deus do céu, não sei por quanto tempo mais ele vai ter interesse em deitar em mim. E curtir e viver aquilo ali. Meu primeiro convite para você nesse finalzinho de ano é que você esteja onde você está, ainda que os momentos sejam ruins. E principalmente quando os momentos forem bons. E para isso, eu queria que você tivesse total consciência de quem você é. Porque quando você toma total consciência de quem você é, você leva uma vida mais coerente com quem você é. Você refina mais as suas ações, as suas escolhas. Às vezes, não saber bem, não ter tanta certeza sobre quem você é, confunde um pouquinho a maneira como você age, te deixa um pouquinho perdido. Saber quem você é, de alguma forma, te traz paz. Mesmo em momentos que as pessoas julgam que não dá para ter paz. Você passa a não ser tão reativo. Vocês conhecem pessoas que são muito reativas? Deixa eu contar uma coisa. Eu aprendi, há muito tempo atrás, que quando as pessoas agem com você, elas têm todo o tempo e o cérebro tem toda a capacidade de maquiar aquilo que elas lidam com você e a forma com que elas lidam com você. Mas quando a pessoa está num ambiente estressante e ela reage a você, ali ela não tem tempo de usar os filtros. E ela externa aquilo que está lá dentro sobre você. Então, assim, sabe quando uma pessoa fala para você assim, Denilson, você é isso, isso e aquilo. E depois ela fala assim, Denilson, eu não queria falar isso. Mentira, ela queria ter falado aquilo, ela só estava escondendo, tá, Denilson? Mais justo é, se você é esse que externou, você virar e falar assim, irmão, ora comigo, eu preciso ser tratado a respeito de você. Não é desconfortável? Você entende que é desconfortável? Eu virar para a Jaque e falar assim, Jaque, eu preciso que você me ajude a orar para que Deus me ensine a me relacionar contigo. Gente, você é colocado numa situação difícil, né? Agora você entende que nisso há amadurecimento e na outra forma de relacionamento não há nada? É isso que eu quis chamar tanta atenção antes da gente ler os textos que a gente vai ler. Se você não estiver disposto a se colocar em situações complicadas, deixar teu cérebro trabalhar e trazer consciência e luz aos atos da tua vida, você não cresce. Para saber quem você é, eu queria te dizer que se você é cristão, não é difícil. A gente não vai ler esses textos, mas você pode ler em casa Filipenses 3:20, o texto bíblico dizendo que você não é uma pessoa dessa terra, você é um cidadão do céu. Você vai ler em 1 Pedro 2:11, dizendo que você não mora aqui, mas você é um peregrino que está passando por essa terra. Você vai ler em 2 Coríntios 5:20, o texto de Paulo dizendo que você é um embaixador do céu aqui nesta terra. Ou seja, todos esses textos trazem uma ideia em comum para a gente começar essa conversa, que se você é um cristão, a sua consciência tem que ser que você não pertence a esse mundo. E quando eu digo que você não pertence a esse mundo, eu não quero dizer que as coisas desse mundo não te afetam, no sentido de que você
vai ter um superpoder, vai ter uma bolha verde em volta de você e nada te afeta. Eu tinha uma amiga que acreditava nisso. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava descendo com um carro irregular, com a minha carteira de motorista irregular, e aí a gente passou ia passar por uma blitz. Aí ela falou assim, ela ficou paradinha no banco de trás assim, e eu morrendo de medo, né? Aí eu tinha que descer com o carro, só tinha aquele carro e passei. Mas isso tem uns 20 anos atrás, tá, gente? Nem agora não. Aí desci, passei pelo Belvedere, os guardas não nem pararam o nosso carro, fomos embora. Aí eu falei assim, rapaz, essa me assustou, hein? Ela falou assim, eu fiquei aqui o tempo inteiro mentalizando uma bolha verde em volta do nosso carro para eles não verem a gente. Não é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando que a gente é um cidadão do céu, até ali se eu tivesse sido parado, o carro apreendido e tal, eu tinha mais que ficar quieto e aceitar, né? Que estava todo errado. Mas o que eu quero dizer é que, como nós não pertencemos a esse mundo, eu não posso ser afetado pelos ventos que rodam nesse mundo. Você entende? Porque às vezes eu tenho um posicionamento cristão claro, que a Bíblia me coloca numa posição de Fábio, isso você não faz, porque isso não agrada a Deus, e eu tomo consciência disso. Quando eu tomo consciência disso, o problema é que muitas das vezes eu vou a ambiente onde as pessoas naquele ambiente não têm essa mesma consciência. E essas pessoas elas têm outras práticas. E às vezes, para eu me moldar a essas pessoas, eu faço concessões. Jovem faz muito isso, né? Jovem não faz muito isso na rodinha de amigos deles? Faz pequenas concessões para poder ser melhor visto socialmente. Mas se eu sei quem eu sou e a minha consciência cristã está envolvida no meu dia, esse tipo de coisa não pode mais me afetar, porque se está afetando, está errado. Por exemplo, a gente tem hoje coisas que o mundo tem falado insistentemente que são normais. Gente, não sei vocês, há alguns anos atrás, se eu passasse na rua e visse duas mulheres ou dois homens se beijando, era muito escandaloso, era uma coisa muito constrangedora. E o que o mundo está mostrando hoje? Que isso é normal. Teve um evangelista numa cidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, depois eu vejo até para os que quiserem saber, eu repasso a notícia no grupo. Ele estava pregando contra isso na rua. Ele estava com a Bíblia na mão, pregando, mostrando em Romanos 1, por exemplo, não sei se era esse texto, mas por exemplo, ele poderia estar pegando Romanos 1 e mostrando que esse tipo de envolvimento é fruto do afastamento de Deus. E ele, com toda a liberdade religiosa, pregando isso na rua, prenderam o cara. Colocaram ele em julgamento e o juiz deu a causa àqueles acusadores que diziam, olha, eu estou com essa fala dele me sentindo agredido. E aí aquele juiz diz que a Bíblia, inclusive, tem textos muito inapropriados para o tempo, porque o ser humano já mudou muito nesses 2000 anos. E o problema é que isso não vem só de juízes, né? A gente tem pastores que dizem, olha, algumas coisas aqui têm que ser revistas, remodeladas. Sabe o que tudo isso faz? Isso tudo é fruto de um mundo que está dizendo para a gente o tempo inteiro que coisas que o próprio Deus nos deixou dizendo, olha, isso é errado. O mundo está dizendo assim, não é tão errado assim. Não é tão errado assim, há muito tempo. E a gente está engolindo. E eles estão dizendo, olha, não é tão errado assim. E a gente está deixando passar até um ponto que o mundo fala assim, não é questão de ser errado. Errado é o jeito que você pensa. Isso é normal. O problema é que se a gente não tem total consciência de quem nós somos, quem servimos e como devemos andar, essa normalidade pode nos impregnar. E isso é muito perigoso. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos começar o primeiro texto no verso 23 ao 25. A gente vai ver algo muito precioso que Pedro fala, capítulo 1, no verso 23 ao 25. Ele diz assim, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível,
por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por que eu quis começar por esse texto, para a gente falar sobre a primeira parte dessa mensagem, que é para viver nesse mundo de maneira sensata e saudável. É importante que você compreenda que a eternidade ao lado de Cristo, ela não vai começar quando você morrer. Ela começou no dia que você disse sim. No dia que você disse sim. No dia que você disse para Cristo, eu te aceito. No dia que você tornou isso público, ali começou a sua eternidade. Então, os seus atos, eles têm que refletir alguém que já vive a eternidade do lado de Deus. E a eternidade é conhecer a Deus. Então, a sua existência nesse mundo, ela é diferente, porque em meio a tantas pessoas, o texto diz que você foi separado para ser regenerado. O que significa ser regenerado? Regenerado significa que a você foi dada uma nova existência, que você foi melhorado, que você foi restaurado, que você foi corrigido do erro que havia em você. Isso é a definição do dicionário para regenerado. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, você foi regenerado, você foi essa pessoa resgatada de uma maneira errada de viver, e agora, ainda neste mundo, você foi convidado e aceitou viver ao lado de um Cristo para a eternidade, de uma nova forma. Então, a sua forma de viver hoje não pode mais ser a mesma forma de antes. As coisas que você, antes de Cristo, fazia como normal, muitas delas podem até fazer sentido para você, talvez pelo costume, mas elas têm que ser revistas à luz da Bíblia. Elas têm que ser, muitas das vezes, nós temos que nos dobrar ao que a Bíblia acha. Eu estava conversando com alguns pastores há um tempo atrás, e uma questão que é um pouco controversa, há 2000 anos os teólogos não se entendem sobre ela, e aquele pastor estava tão eloquente, com tantas certezas, eu pensei, ele está pregando para mim, mas tudo bem. E ele estava lá e tal. Você entende, Fábio, isso? Eu falei, entendo, tudo que você falou, eu entendi. Aí ele, você concorda? Eu falei assim, cara, o problema é que eu concordo com isso, que tudo que você falou, tudo isso que você falou eu também acho. O meu problema é que quem discorda de mim é o apóstolo Paulo. Cara, eu acho que na eternidade, eu e Paulo, a gente vai passar um bom tempo conversando essa questão. Mas enquanto não chega lá, ganha ele, perco eu. E é uma questão que não faz muito sentido para mim. Mas quando alguma coisa não faz muito sentido para mim, e a Bíblia é clara sobre ela, quem ganha? O texto, você entende? É uma nova forma de viver. Quer ver? Vamos passar para uma parte no capítulo 2, para nós entendermos, então, como viver. Se nós já entendemos que para viver nesta terra, nós temos que sair do automático, reconhecer quem nós somos e trazer essa consciência a todos os momentos do nosso dia a dia, eu fico com uma pergunta pairando, ok, e como fazer isso? Como? Eu sou um cara muito prático, eu gosto das coisas, eu não sou muito um cara de muitas coisas subjetivas, sabe? Eu gosto das coisas muito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Acho que as coisas ficam mais fáceis assim para mim. E é o que Pedro mostra para a gente a partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, Pedro vai num beabá de como viver cristão. Versículo 1, ele diz assim, portanto, ou seja, uma vez que você é um cristão, livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Primeiro passo, livrem-se. Essas coisas não podem mais fazer sentido para você praticar.
essas coisas, elas não fazem mais parte desse novo ser que você é. Se livra delas. Só essa listinha aqui? Não. Se livra de tudo aquilo que te leva contra a vontade de Deus. Se livra de tudo aquilo que, uma vez praticado, te afasta de Deus. Sobre isso que ele está falando. E ele não está falando, gente, só para aquela pessoa lá do mundo, que a gente, com olhar altivo, muitas das vezes fala, olha lá, aquele cara é muito pecador, ele precisa se livrar de um montão de coisa. A gente é muito assim, né? A gente olha para aquela pessoa que passa lá e tem um pecado, às vezes, aparente, que nos ofende, e fala assim, olha lá, a pregação do pastor Fábio, esse cara que tinha que ter ouvido, ele tem que se livrar de um monte de coisa. Mas na escola dominical hoje, por exemplo, nós estávamos lendo Isaías, dentre eles, mencionando o capítulo 1 de Isaías. Deixa eu ir rapidinho lá para que isso não fique só falado ao vento. O capítulo 1 de Isaías faz uma repreensão interessantíssima, que é a seguinte. Isaías falando para os judeus, povo separado, feito e escolhido por Deus. Verso 11 em diante. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiro, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, eu não consigo suportar as suas assembleias. Elas são cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. Gente, que coisa, palavra dura do próprio Deus para o seu povo. Você já atualizou no sentido de... Você já pensou em Deus falando isso para a gente hoje? Para de vir na igreja. Para de fazer culto. Para de tocar. Para de cantar. Para de pregar. Não aguento mais, eu não suporto o que vocês têm feito. Ou seja, dentro desse livrem-se, que o próprio Isaías, a partir do verso 16, Deus fala para o povo, o acusando de estar com o coração longe dele enquanto cumpre os ritos religiosos. Ele fala para esse povo no verso 16 assim, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a casa da viúva. Venham, reflitam comigo, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam puros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, pensa comigo. A grande repreensão que Isaías está fazendo não é para os ímpios. Ela é para o próprio povo de Deus, que criou uma quantidade enorme de ritos religiosos a serem cumpridos, mas que, ao cumprir esses ritos, não têm o coração voltado para Deus e fazem de Deus só mais uma imagem de idolatria. Você compreende isso? Então, nessa nova forma de viver, a primeira coisa que Pedro está fazendo, e nós reforçamos com o texto de Isaías, é dizer, não para quem está lá fora, mas dizer para quem está aqui dentro, livre-se de tudo que é maldade, livre-se de tudo aquilo que não agrada a Deus, livre-se de tudo aquilo que te impede de andar dia a dia com Deus. Fábio, mas é uma coisa que eu gosto muito, se livra disso, não faz sentido nessa tua nova vida. Continuando no capítulo 2 de 1 Pedro, nos versos 2 e 3.
Ele fala assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. E esse é o segundo passo. Se o primeiro passo é uma atitude sua de se livrar de quem você era e aceitar uma nova forma de viver, o segundo passo é crescer dentro dessa nova forma de viver. E esse desejo ardente de avançar, ele é demonstrado por Pedro de uma maneira muito interessante, como um bebê recém-nascido. Pensa comigo numa coisa. Quem tem filho aqui? As mães. Mamães, vocês vão entender mais que todos os outros. Seu bebezinho recém-nascido, ele se importa que é 2 horas da manhã e você está tentando botar ele para dormir desde meia-noite até 1 hora. 1 hora você botou, ele conseguiu dormir, você está lá destruída. Ele se importa que é 2 horas da manhã se ele está com fome? O meu não se importava, o de vocês eu não sei. Mas se deu 2 horas da manhã, você está morta de cansada e ele está com fome, o que ele faz? Ele chora. E para de chorar quando? Quando você dá o leite para ele, não é assim? E ele faz isso de novo às 3, talvez às 4, quem sabe às 5, sem se importar com nada que está em volta, porque tudo que ele quer é aquela substância que o satisfaz e o faz crescer. Ele se importa que você está na igreja, na hora do culto, se ele quer mamar? Não, ele quer mamar. Ele se importa que você hoje veio com uma roupa inapropriada para dar de mamar, mais fechadinha? Não, ele vai fazer você ir aonde tiver que fazer. Gente, é isso que eu quero que você compreenda, essa imagem que Pedro usou. Pedro está dizendo para você, seja assim. O passo 2. Deseje ardentemente o que é espiritual na tua vida para que você cresça em direção a Cristo. Mas esse desejo não pode ser assim, cara, eu tenho esse desejo, domingo eu vou na igreja. Você é muito bem-vindo aqui. Tomara que você venha mesmo. Mas nós estamos tratando não de um rito religioso, nós estamos tratando de uma maneira de ser. Que talvez você fale assim, Fábio, eu não sinto isso. Eu não sinto esse desejo ardente de pegar a Bíblia e ler e entender, de pegar no YouTube uma pregação maravilhosa de pastores bons que tem ali para me preencher. Eu estava conversando com um jovem essa semana, a gente estava fazendo discipulado, e aí ele me contando a vida tão agitada e tal, e eu falei com ele assim, cara, deixa eu te fazer uma proposta, uma coisa que eu sou um cara muito agitado, eu vou acrescentando muitas coisas ao meu dia a dia. E às vezes eu acrescentei demais, eu olho assim e falo, e agora, como é que faz? Eu falei para ele, cara, uma coisa que me mudou um pouquinho, me deu uma direção melhor, a minha primeira meia hora do meu dia tem que ser minha devocional. A primeira meia hora eu tenho que parar, eu tenho que ler um pouco. Eu tenho, hoje com o panorama bíblico na escola dominical, eu aproveito esse momento para preparar os estudos da escola bíblica dominical. É o momento em que eu oro a Deus e que eu peço a Deus para me ajudar a viver direito. Gente, porque viver direito é muito difícil. Só eu que acho difícil? A quantidade, o volume de coisas para te fazer ser errado é muito grande. Então, eu estava falando com ele, irmão, pega a tua parte da manhã e começa o teu dia incluindo algo na tua mente que ao longo do dia te guie para Deus. Porque se der bobeira, gente, quem já passou assim, não, a partir de agora, janeiro é época. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou começar a ler a Bíblia. Aí vai chegando ali daqui a pouco, não, hoje eu estou muito cansado, hoje teve isso, hoje não deu tempo, e quando vê, aquela leitura bíblica ficou para o ano que vem. Só eu que já fiz isso? Então, qual é a ideia de Pedro quando ele vem trazer essa imagem do bebezinho? A necessidade natural e até inconsciente daquele bebê, de que ele precisa se alimentar para crescer, e não crescer para ele é igual a morrer. Você compreende isso? Que o bebê ele não está pensando em se alimentar
para crescer e ficar fortão, bonitão e quem sabe um dia próspero. Ele está pensando em, se eu não me alimentar, eu não cresço, e se eu não crescer, eu não me fortaleço e morro. Igual a gente. Igualzinho. Você já reparou que quanto mais longe você fica desse ambiente de Deus, mais fácil é você se aproximar de coisas estranhas? Menos esquisitas elas parecem? E esse é o passo 2 que Pedro deixa para a gente. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual. Então, se primeiro você se livra de tudo, no segundo ponto você tem um desejo ardente de crescer, o terceiro e último passo é servir. Os versos 4 e 5 dizem assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Pedro foi muito poético. O que Pedro está dizendo? À medida em que se aproximam de Cristo. Ok? Pedro fez uma linda poesia. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Tradução atualizada by Pastor Fábio. À medida em que se aproximam de Cristo. Verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que interessante. Nós somos feitos à imagem dele. Você conseguiu compreender essa lógica que ele usa? Então, nesse passo 3, quando eu coloco servir, eu estou dizendo para você que na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, nós somos utilizados como Cristo na construção do seu reino. O que Pedro está nos dizendo é isso. Agora que você através de um movimento de ruptura com quem você era, depois de você buscar esse alimento para crescer, uma vez que você está se aproximando de Cristo, é sua hora de servir. Servir como o quê? Servir como o próprio Cristo, na construção do reino dele. E essa construção, ela é feita, você assume nesse reino de Cristo. Não, eu não estou falando de assumir uma função no seguinte sentido da Geisa falar comigo: Fábio, eu já assumi minha função no reino de Cristo, é trabalhar com integração. Ou a Luísa fala assim: não, Fábio, eu já assumi minha função no reino de Cristo, que é trabalhar aqui no ministério de louvor. Não é sobre isso que Pedro está dizendo. Pedro está falando do reino universal de Cristo nessa terra. Ele está dizendo, olha, que agora você assume uma função neste reino universal, que é a função de ser um sacerdote. A função de ser um sacerdote que traz diante de Deus um sacrifício aceitável. Porque vocês viram lá em Isaías 1, que nem todo sacrifício é aceitável a Deus. Sim ou sim? Você compreende que Deus está olhando o nosso coração e as nossas intenções quando temos atos diante dele. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, diferente daquilo de Isaías, de cumprir ritos religiosos forçados, você agora oferece como um sacerdote sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Primeiro, o que é ser um sacerdote? Quem era a figura do sacerdote? Sacerdote era aquele que intercedia pelo povo junto a Deus. Qual a sua função no reino? Clara: interceder pelos seus irmãos. Amém? Segundo, o sacerdote era aquele que servia de cuidador, muitas das vezes. Era aquele que se preocupava se a viúva estava sendo cuidada. Era aquele que se preocupava se a justiça social em Israel estava sendo implantada. Qual é a sua função como sacerdote? Se preocupar com a justiça social, com o cuidado do outro. A sua função como sacerdote é repreender, porque o sacerdote repreendia. O sacerdote era aquele que repreendia quando as coisas aconteciam do jeito diferente de que deviam ser. Então, a sua função na construção do reino, independente do cargo que você tenha na igreja, é justamente essa, de como um sacerdote ser atuante entre o teu irmão e Deus. E por sacrifício espiritual aceitável,
está se falando da tua vida completa. Está se falando da tua vida sem reservas. Está se falando da sua vida sem algum ponto em que você não delegou a Cristo, em que você achou que esse era melhor você cuidar. Romanos 12:1, para a gente finalizar. Romanos 12:1 fala exatamente desse sacrifício aceitável, que é, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que nós estamos fazendo hoje aqui é festa. O que nós fazemos aos domingos na igreja é festa. É se juntar com irmãos, é implicar com a tia Jurema, é brincar com a Jaque. Isso é saudável, isso é prazeroso, isso é festa. O que está sendo solicitado como passo 3 na sua vida é um sacerdócio santo e real, que entrega a própria vida como sacrifício diante de Deus, para que Ele faça com ela o que Ele quer. Não só nesse momento aqui, mas a hora que você sair daqui, a hora que você estiver na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos no lazer. A vida completa. Esse é o sacrifício aceitável. E eu queria encerrar te propondo 2 coisas como deverzinho de casa. E é uma proposta que eu acredito que possa fazer muita diferença no teu ambiente familiar, na tua vida pessoal com Deus. O primeiro deles é que você procure ardentemente ver uma ação de Deus por dia na tua vida. Te convido a orar de manhã pedindo isso a Deus. Fala, Senhor, dê sensibilidade aos meus olhos para que hoje eu consiga te ver. Talvez em algo pequeno, talvez num passarinho que cantou, num momento em que você estava chateado, você vê aqui. Peça a Deus para que você possa reconhecê-lo conscientemente em pelo menos um ato naquele teu dia. Gente, isso vai mudar a maneira de você olhar o teu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Pouco a pouco você vai ver que Deus faz por você e para você muito mais do que você tem imaginado. E a segunda coisa, queria que você incluísse na sua oração da manhã quando você acorda, pedindo a Deus que essa semana você pudesse executar ao menos uma ação clara e consciente para a construção do reino dele nessa terra. Você compreende esse desafio? É você reconhecer Deus para você, e uma vez tendo reconhecido Deus para você, se colocar à disposição dele para a construção do reino dele. Mas não de maneira superficial e religiosa, dizendo assim, Senhor, estou contigo, faz o que tu quiser. Não, Senhor, me mostra o que tu está fazendo. Eu quero ver. E me ensina como participar disso. Essa semana. Sabe o que é mais incrível disso tudo? Deus é tão bondoso que Ele mostra. Às vezes a gente não gosta muito do que Ele mostra, porque a gente acha que vai fazer uma coisa tal, e Ele fala para você fazer uma coisa outra. E aí, às vezes a gente até escolhe não fazer. Mas o convite, não só para essa semana, mas de repente é algo que pode mudar o teu 2023, pode mudar o teu relacionamento com Deus daqui para frente. Amém? Vamos orar? Te convidar a curvar a tua cabeça, fechar teus olhos, a equipe de louvor pode estar aqui na frente. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por tudo que tu tem falado conosco através da tua palavra. Meu Pai, que teu Espírito Santo possa estar inundando nossas mentes e corações, para que no dia a dia, ó Pai, nossa vida possa ser entregue diante de Ti, e ela seja entregue de forma que seja aceitável a Ti, ó Pai. Senhor, tira de nós esse desejo de aceite social, até mesmo dentro desse padrão religioso. Meu Pai, que nossos encontros, os nossos ajuntamentos, as nossas festas, os nossos cultos, sejam um somatório de adoradores, ó Pai. E que Tu olhe para essa igreja e sinta um cheiro suave da adoração, ó Pai. Que Tu olhe para essa igreja e sinta, ó Pai, orgulho e prazer, ó Pai,
de ver o coração dos nossos irmãos. Seja conosco, ó Pai, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para atuar em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.